já estamos de volta com Manhã Diversa, agora são 10 horas e 29 minutos. Vinheta rolou, você já sabe, é hora de aprender a cozinhar. O nosso chefe Arthur Veloso vai te ensinar agora uma receita de risoto de vegetais. Essa então é uma ótima pedida para quem é vegetariano ou para quem é adepto do movimento Segunda Sem Carne. Não é isso mesmo, Arthur? É isso mesmo, Roberta. Muito bom dia para você. Bom dia para você que está em casa assistindo Manhã Diversa. Tá na hora de mais um Bora Rangar. E hoje é isso mesmo, a gente vai aprender a fazer um risoto. É uma receita aqui um pouco descomplicada de risoto para quem está em casa poder acompanhar com a gente. Às vezes tem um pouco de preguiça de fazer risoto. Eu cortei alguns passos dessa receita para deixar ela um pouco mais express aí para você poder fazer sem reclamar de preguiça, tá certo? Então, olha só, pega um papel, uma caneta e o celular para tirar a foto da tela que eu vou colocar aí os ingredientes aí para você. Vamos lá? Para fazer esse risoto de vegetais, você vai precisar de 4 colheres de sopa de azeite, uma cebola picadinha, meia xícara de chá de talos de salsinha picado, uma cenoura grande picadinha, 2 colheres de chá de sal, uma colher de chá de pimenta do reino moída na hora, meia colher de chá de páprica picante, meia colher de chá de cominho, uma xícara e meia de chá de arroz arbóreo, uma xícara de chá de vinho branco, uma folha de louro, 4 xícaras e meia de chá de água fervendo, meia xícara de chá de pimenta biquinho, meia xícara de chá de ervilhas congeladas, 3 colheres de sopa de manteiga e 100 gramas de queijo parmesão ralado. Então esses são os ingredientes para você poder acompanhar e fazer juntinho comigo esse risoto. Observe uma coisa, o risoto, originalmente a base dele é caldo. Só que nesse caso aqui a gente vai fazer com água. Por quê? Como é um risoto de vegetais, essa receita eu trouxe os ingredientes do caldo para dentro do risoto. Ó, eu vou ligar minha panela aqui para ela ir aquecendo e eu vou te explicar isso. O caldo basicamente é feito com salsão, cenoura e cebola. E a gente vai colocar isso para dentro do nosso risoto, vai trazer o sabor do caldo aqui para dentro. Então você não precisa preparar um caldo, eu já estou deixando aqui a minha água fervendo. Tradicionalmente você faria, em vez de deixar essa água aqui quente, você deixaria aqui uma panela de caldo. E aí o que você faz? Você corta grosseiramente a cenoura, a cebola e o salsão e deixa aqui no caldo apurando por 1 hora mais ou menos em fogo baixo, passando o sabor para a água, e aí você faz o seu risoto aqui na panela. Mas nesse caso aqui, os ingredientes do caldo vão para dentro da panela. Eu já vou começar, ó. Primeiro, com a panela aqui já quente, eu vou adicionar o azeite para ir esquentando. E aqui eu já posso colocar a minha cebola para refogar. Uma coisa muito importante aqui, gente, eu sempre gosto de falar isso. Nesse caso aqui, eu não vou dourar esses ingredientes, eu vou somente refogar. Eu vou dar aqui uma leve grelhada neles, para eles passarem sabor para dentro da panela, mas sem dar cor, sem caramelizar, porque isso vai acabar passando cor para o seu risoto e aí você não vai ter um arroz tão branquinho no final. O arroz para fazer o nosso risoto aqui, eu estou usando arroz arbóreo, tá? Não é qualquer arroz que dá para fazer risoto. Existem alguns tipos de arroz que dá para fazer, o mais comum é o arbóreo ou o carnaroli. Esses arrozes eles são muito utilizados lá na Itália, né? O risoto é um prato italiano, então você precisa ter o arroz específico. Qualquer supermercado você encontra, geralmente ele é vendido em caixinhas, então você vai optar tanto pelo arbóreo, que costuma ser um pouco mais barato, mas se você preferir você pode escolher o carnaroli também. Ó, a cebola já deu uma breve refogada aqui. Eu vou entrar agora com a cenoura e o talo da salsinha. Eu estou usando aqui o talo da salsinha, que é a mesma salsinha que a gente vai usar para finalizar. Você vai tirar as folhinhas dela, deixa separado no final para finalização, e o talo, que tem muito sabor, você vai trazer aqui para o risoto. Tradicionalmente é usado o salsão, mas você pode usar a salsinha aqui. Se você tiver salsão e quiser usar o salsão, pode usar. O salsão tem um sabor mais pronunciado, mas é bem parecido com o da salsinha. Então, tanto um quanto o outro vão te atender legal, tá? Então, ó, deixa dar uma refogada legal aqui na cenoura. Enquanto isso, eu vou tirar aqui o que eu já usei e colocar aqui na pia.
Então, ó, minha água já tá quente aqui. Esse passo é muito importante, gente. Sempre quando for fazer risoto, você precisa de água quente, quase em ponto de levantar fervura. Eu deixei ela ferver e abaixei o fogo para ela ficar aqui. Ela precisa entrar quente aqui, senão ela atrapalha o seu cozimento, o seu arroz vai ficar duro, não vai ficar legal no final, tá? Ó, vamos mexer para poder incorporar todos os ingredientes, para tudo refogar por igual aqui, passar o sabor. Não precisa refogar por muito tempo, porque como eu falei, eu não quero que doure e isso aqui tudo vai cozinhar também junto com o arroz. Então se você dourar demais aqui no final, vai desmanchar e não vai aparecer no seu prato. Então, ó, agora o que eu posso fazer aqui? Eu já vou entrar com o meu arroz, eu preciso dar uma refogada nele, que os cozinheiros chamam de fazer a pérola do arroz. Isso vai garantir grãos mais íntegros e no final, ó, eu também vou colocar uma folhinha de louro. E no final, ele vai ficar mais macio, mas não tão macio. Ele vai ficar no ponto que a gente precisa, ao dente. Se você não faz isso aqui no começo, ele acaba desmanchando enquanto cozinha e não fica legal. Ó, então você mexe bem para misturar os ingredientes, para o azeite incorporar todo aqui nos grãos do nosso arroz, né? Uma refogada aqui rapidinha, tá? De 1 minuto. Só mesmo para fazer essa pérola, para o arroz pegar o calor do fundo da panela aqui também. Então, feito isso, eu já posso adicionar o vinho branco. O vinho é muito importante no risoto, gente. Ele passa a acidez, ele passa sabor das uvas. O gosto de vinho é como se fosse um tempero importante aqui para o seu risoto. Sem vinho você não tem um bom risoto. Então escolha um bom vinho, isso é uma dica também. Sempre quando for cozinhar, você deve escolher um vinho bom para beber, porque ele vai passar gosto para sua comida. Não vai achando que você vai escolher um vinho mais barato, um vinho que você não gosta de beber, porque senão você vai ter um resultado prejudicado no final, tá? E não se preocupa, tá? Não tem álcool. Como ele vai aquecer, o álcool vai evaporar, então não tem perigo se for servir para criança, esse tipo de coisa, porque não vai ser uma comida alcoólica no final. Ó, a partir do momento que eu adiciono o vinho, agora eu vou estar sempre mexendo o meu risoto. E isso é muito importante, porque a cremosidade do risoto, ela depende disso. Você cozinha sempre mexendo o tempo todo para que ele solte o amido do arroz e vá passando sua cremosidade para o caldo, né? O risoto, ele é um arroz caldoso, então ele tem que ter essa cremosidade. A cremosidade, ela vem do amido mesmo, dos grãos de arroz, tá? Então, ó, sempre mexendo, movimentos circulares, vai buscando que agarra na borda assim, ó, para não queimar também, isso é muito importante. Você mexe e busca da borda. E agora, quando é que eu vou adicionar água, né? Porque eu tô vendo a água ali, mas eu não coloquei água aqui ainda. A água, ela sempre vai entrar quando secar o que tem aqui. Eu vou passar para essa boca do meio aqui, que é mais forte. E é muito importante também, a gente precisa de um fogo forte para preparar o risoto. Ó, vê como já mudou. Esse fogo do meio, ele é mais forte do que aquele lá do canto. E aí, ó, eu consigo ver que a água, o vinho aqui, ele já ferve mais rápido, ó. E eu vou mexendo. Posso ir adicionando sal, tá? Você pode deixar para colocar o sal só no final? Pode. Mas você pode ir adicionando aos poucos durante o processo. Você vai conseguir uma comida mais bem temperadinha no final, tá? De vez em quando você vem, adiciona sal e no final você experimenta. Se tiver bom de sal, não precisa pôr mais, né? Mas se ainda tiver faltando sal, você pode acertar. O sal a gente sempre consegue adicionar no final do prato, mas se você coloca demais durante o processo, não tem como tirar. Então a gente vai colocando aos poucos e vai experimentando, é o melhor jeito de preparar. Olha só, observa uma coisa, ó. Conforme vai fervendo e o vinho vai secando, o barulho da minha panela ele vai subindo, ó. Vai escutando, vai aumentando o som. Quer dizer que a panela está secando, que o vinho está fervendo, ela vai estalando aqui no fundo. Está na hora de adicionar água. Então, ó, com uma concha eu venho aqui e adiciono 2 conchas de água aqui dentro. E vou mexendo, ó. E a gente vai fazer isso até que o nosso arroz esteja bem cozidinho. Então, eu vou deixar secar essas 2 conchas,
vou adicionar mais 2 conchas, sem parar de mexer. Eu deixo a água secar, adiciono mais água. Vou fazendo isso até observar que o meu arroz ficou bem macio no final, ó. Sempre mexendo, esse é o segredo de um bom risoto, tá, gente? Mexer, cuidar da panela, não pode esquecê-la aqui. Então o que você faz? Você vai servir risoto, talvez com uma carne grelhada aí na sua casa, com cogumelos, né? Você vai dar toda a atenção pro seu risoto e no final você vai lá e grelha a sua carne para servir junto. Ou então faz o contrário, já deixa a carne pré-pronta, no final só para finalizar você dá uma aquecida nela e serve junto com o risoto. Porque é uma coisa muito importante, isso é um prato que deve ser consumido quente, então ele sai da panela direto para a mesa, tá? Ó, vai observando, ó, como a água já vai secando. O cheiro, gente, disso aqui é muito gostoso. Risoto é um prato maravilhoso. Quem ainda não comeu risoto, eu tenho certeza que vai adorar. Ó, faz o seguinte, se ficou alguma dúvida aqui no primeiro bloco do Bora Rangar, manda lá pra mim no meu Instagram, enquanto a gente estiver no intervalo, enquanto o Manhã Diversa estiver lá no Estúdio 1 com a Mari e com a Roberta, eu respondo as suas dúvidas. Pode mandar pra mim, @chefarturveloso. Se tiver alguma sugestão, pode mandar pra mim lá também, que eu fico super feliz com a participação de vocês. Ó, tá na hora de adicionar mais uma concha de água aqui. Porque, ó, pelo som eu sei que a panela já secou um pouco, então tá na hora de adicionar mais 2 conchas de água. A Michelle, minha diretora, tá falando aqui que as meninas, a Mari e a Roberta, estão querendo falar comigo. Estão com dúvida aí, meninas? Arthur, eu quero saber o seguinte, né? Essa é uma receita que dá para improvisar com legume que já tem em casa? É uma receita boa para reaproveitamento ou tem que seguir esses ingredientes ao pé da letra? Então, Mari, algumas coisas dessa receita precisam ser seguidas. Tipo assim, o tipo do arroz que a gente está usando, você precisa usar vinho, mas você pode improvisar, dá para usar outros vegetais aqui, dá para adicionar algumas coisas, dá para mudar o queijo. Então dá para, até mesmo se você quiser inovar e fazer diferente, quiser usar uma outra bebida alcoólica no lugar do vinho, até pode também, não tem problema não. É só usar a criatividade e fazer as substituições que você achar necessárias, né? Bom saber, Arthur. Agora, né, o pessoal de casa que fica atento, porque realmente tem umas coisinhas que precisam ser seguidas, como o Arthur disse, mas também dá para inovar e usar a criatividade. E eu mesmo, quando fizer, eu já tenho umas ideias aqui de algumas mudanças que eu vou fazer e eu te conto. Depois você me conta, Mari. Arthur, você quer seguir a receita daí ou eu já posso chamar o intervalo? Pode chamar o intervalo, Roberto. Eu vou continuar aqui e depois eu mostro como é que ficou. Bom demais, então. Então, já que a gente é saudável, eu convido o Arthur e as pessoas de casa para continuar com a gente, porque no próximo bloco a gente vai falar sobre atividade física. É só um instante.